Boa noite, gente. Oi, César já está aqui. Boa noite, Adri. Vamos às. Boa noite, Weber. Boa noite, Saio. Olá, César. Olá, Vitor. Olá, pessoal. Tudo bem, querido? Tudo bem, e você? Tô ótimo. Tem que guardar um pouquinho, né, Vitor? Oi? Guardar um pouquinho, né? Sim, vamos aguardar. Vamos aguardar as pessoas entrando, né? Não sei porque eu tô assim tão escuro, isso desliga, que agora melhorou. A gente acaba preparando um estúdio dentro do quarto, né? Ou então dentro de casa, É isso né? mesmo. Isso. E você, como é que tá? Como é que foi o dia? Ah, meu dia é sempre um pouco cheio, né? Imagina, imagina. Mas foi bom, Então, foi produtivo. com Tô doido certeza, com certeza. pra, tô doido pra gente discutir, trabalhar, problematizar. Vamos lá, vamos lá. Eu também tava num agito, assim, uma coisa ou outra, né? Hoje é o Dia Internacional no Meio Ambiente, né? Então a gente Ah, também tava pensando uma coisa ou outra, né? E construindo também, né? Algumas coisas dentro dessas grandes reflexões, né? Que a gente vai, que esse dia, né? Nos chama, né? A ter. Vamos esperar, né? Mais um pouquinho, por enquanto que as pessoas vão chegando. você sabe o número de pessoas, Vitor, que participam? Eu tô te chamando de Vitor, não sei por quê, mas é Pedro Fique à Vitor. vontade, é Pedro Vitor, então pode ser o Pedro, pode ser o Vitor, fique à vontade, tá certo? Então, a gente, no princípio, né, a gente tem mais ou menos assim, em torno de 10 pessoas, né, chega até 20, muitas vezes, mas aí depende também muito do como tá, né, o dia das pessoas. Mas assim, a gente começa, né, a gente sabe também que quando a gente salva, né, a live, e daí as pessoas, quando tem mais tempo, né, Sim. elas também vão se organizam, né, e assistem, acabam fazendo comentários, né, e daí fica o registro, né, do dia, assim, o tema hoje, né, eu vou até fixar aqui, vou fazer esse fixação aqui. Tem duas pessoas de Ouro Preto. Tô vendo, tô vendo. O pessoal aí de Ouro Preto, né, representando. Tô tentando também abrir aqui no meu computador, Instagram, porque daí eu no computador. posso, porque daí eu posso também acompanhar melhor, né, as pessoas, as dúvidas, né? Então, só para a gente, já iniciando, né, a gente já pode ir iniciando, né, por conta do tempo. E daí a gente começa com a prece, né? Eu posso iniciar com a prece, e daí no final, né, fica o convite para você, César, fazer a prece final para a gente concluir, né? Então, a gente já pode ir iniciando o nosso momento de hoje, né? Com um tema, assim, que é muito precioso, né? Assim, um convidado também é um convidado que tem uma experiência assim vasta, né? A gente no nosso nas nossas conversas, né, de início, foi percebendo, né, o quanto essa experiência também, né, de 25 anos de César vai ser muito rica, né, para trazer um pouco desse tema, né? Eu sempre acredito que a gente nunca consegue trazer tudo, né? Mas aí a gente consegue trazer um pouco do tema. E esse pouco também é muito essencial, né? É um pouco com muita essência para a gente ir conhecer mais, né? E ir compreender mais como é que funciona, como é que esse tema pode tomar, né? Outros caminhos a partir de que a gente também vai estudando, né? Vai sendo tocado, né? Por vários elementos que eu acho que a noite de hoje, né? Pode nos proporcionar. Então, a grande pergunta, né? Dessa noite é como é ser pedagogo espírita. E daí, a partir dessa pergunta, né, que a gente vai
pensar, né, esse estudo de hoje, tá? Então, para a gente começar, deixa eu tentar fixar aqui o tema. E daí fica livre, César, também você se apresentar para as pessoas nesse interesse. Tá travando um pouco, Pedro, é isso mesmo, né? Você me escutou? Escutei. Você pode ir se apresentando também para as pessoas, né? Por enquanto que eu estou fixando aqui o tema. Ô, gente, boa noite. Meu nome é César Teixeira. Estou trazendo as energias de Minas Gerais. Estou aqui representando o movimento espírita da região dos Inconfidentes. A Casa Espírita. Eu frequento duas casas espíritas. O Grupo Espírita Evangelho de Cristo, que é a casa mais antiga de Ouro Preto, e uma casa recente que chama Núcleo Espírita Horto. E nós estamos aqui, né? Eu fico muito à vontade, porque dentro do que a gente conversou, aliás, justamente com as questões que envolvem a pedagogia, a questão dessa proposta de uma pedagogia espírita. E quando a gente está no ambiente de estudo, para a gente é muito favorável a gente ficar muito à vontade, por dedicação, é, é, trabalho, perseverança, isso que move a gente. Eu gosto de falar que o mundo é combate no teólogo Leonardo Boff, é um grande grão de ervilha. E a minha conexão com a mocidade foi justamente a Luana, que participou aqui do grupo Espírita Novo Sol. Então, eu vou colocar algumas ideias e depois a gente vai debater. Eu quero mais debate do que falação só da minha parte. É isso, Pedro. Estou muito à Isso vontade, estou mesmo. Então, feliz e que bom. maravilha. Então eu vou começar com a prece, tá certo? E daí a gente inicia de fato, né? E daí eu faço o convite, né, a todos, né, para respirarem, né, e tentar encontrar aí esse melhor local, né, para a gente estar conversando, né, e também se conectando, né, apesar de estarmos nesse momento, né, distantes Que um do bom. outro, né? Então, mesmo assim, a gente possa encontrar, né, a gente possa encontrar, né, nesse local de casa, né, e nesse momento de harmonização, esse local, né, que é também coletivo, né, esse local que nos une, né, para um fim, né? Então, é esse o convite, né, que a gente faz nessa peça, para que vocês possam estar pensando, né, nisso. Então, Senhor, diante de tua graça e paz, nós te agradecemos por esse momento especial de estarmos unidos, reunidos em teu nome, de estarmos aqui, né, em busca de um conhecimento a mais e que esse conhecimento que estamos a buscar ele possa caminhar para diversos locais, né, e que a gente possa, inclusive, nesse conhecimento de perceber o meio ambiente apenas como recurso, de perceber esse meio ambiente aquém, né, do ser humano e da gente se perceber também distante, né, desse meio ambiente
Então, a gente possa superar nessa visão e nos entender que também somos meio ambiente, né? Que fazemos parte, que integramos esse meio ambiente tão diverso, tão bonito, e essa natureza tão complexa, né? Que o Senhor nos presenteou, né? Então, que possamos cuidar desse presente cada vez mais. Também peço, né, em nome de todas as vítimas do Covid, né? Desse vírus, né, que tem nos afetado ainda mais, e que possamos também, né, pedir em nome das vidas, né, dos povos, né, indígenas, que também estão sendo muito atacados, né, diante, sendo esses povos, né, um povo que tem cuidado tanto, né, dessa natureza tão bela. Então, te agradecemos e que tudo isso que a gente possa mobilizar aqui, né, possa estar em prol, né, desse caminho que o Senhor luzer, né, que o Senhor luz para que a gente possa olhar, né, e trilhar. Que assim seja. Que assim seja. Vou começar, tá, Vitor e pessoal? É, é tão interessante a prece que o Vitor fez, né? E dentro da misericórdia divina, e dentro das mãos augustas do Mestre Jesus, na sua sabedoria infinita, né? Apesar de ser um mundo ainda que a gente percebe tantas características que muitas vezes ainda detona tanta violência, né? Tanto ódio, tanto rancor, mas Jesus, na planeta é muito favorável para que o externo nos sensibilize os olhos e nos sensibilize a criação, né? E nós somos parte da criação, mas com essa beleza estética da natureza, né? Com esse sol maravilhoso, com esse céu maravilhoso, com essa noite que não tem como a gente não emocionar, né? A gente vê o nascer do sol, a gente vê a lua, a gente vê as águas, né? Os vegetais, os animais, né? Todos integrados na obra e nós enquanto obra. Então, dentro dessa possibilidade infinita, né, que Jesus teve em suas mãos de produzir, né, de construir o nosso planeta, de projetar, o quanto que nós devemos ser gratos, né, Pedro, em relação ao planeta que nos abriga como morada do nosso espírito. Eu não sei como é que tá, gente, porque a primeira, como na vida tem sempre a primeira vez, é a primeira live que eu tô fazendo, tá? Mas eu queria deixar muita vontade. A primeira questão que eu já gostaria de problematizar, porque o Vitor, eu tô com várias colas aqui, né, Vitor? Porque a gente precisa trabalhar com várias colas, né? Então tem cola no computador, tem cola no caderno, tem várias colas. E uma das coisas que eu já gostaria de problematizar, Vitor, e eu tinha encaminhado algumas questões de problematização, é em relação ao próprio título, né? Porque a minha problematização em relação ao tema, a gente trabalhou muito com o conceito de pedagogia espírita, mas aí o Vitor nos apresentou uma possibilidade de pensar nesse tema, né? E eu queria já discutir um pouco a partir do próprio título, como é ser pedagogo espírita. Porque no meu palavra pedagogo, colocar biólogo, colocar professor, colocar engenheiro, colocar médico e assim por diante. Então, uma coisa, a gente ter um adjetivo acrescentado na nossa profissão que nos caracteriza enquanto espírita. Mas a pedagogia espírita não é direcionada só para o espírita. A gente pode abraçar a pedagogia espírita sendo pedagogo, mas que a gente não é espírita, porque dentro de uma concepção ampliada,
o conceito de pedagogia errar toda uma teoria que tem por trás para a gente poder pensar nas próprias questões da pedagogia. A gente pode ter pedagogo que adota, que é católico, que adota a pedagogia espírita dentro de uma perspectiva maior. Então, a gente pode começar com dois níveis de discussão. Uma, enquanto a profissão que nós abraçamos, e aqui a gente está discutindo a questão da pedagogia, e depois a gente vai fazer um preâmbulo para a gente discutir a questão da pedagogia enquanto um conceito mais amplo que pode estar inserido nas práticas pedagógicas de uma escola, pode ser um conceito que permeia toda a escola, que pode ser um conceito que permeia toda a universidade, que pode ser um conceito que permeia os espaços educativos. Existe uma diferença, né? E daí eu gostaria de trazer, né, dessa pesquisa, né, que a gente foi levantando, né, algumas pessoas disseram, uma pessoa só, né, disse que a pedagogia espírita está relacionada apenas, né, ao espiritismo, né, mas aí tiveram outras pessoas, né, que disseram que não, né, não está apenas. Eu acho que é um pouco esse lugar, né, que a gente está vendo agora, que a pedagogia espírita não necessariamente, né, tá ligada, né, à casa espírita, né, e daí a gente vai olhando um pouquinho para isso, né, na medida que César vai trazendo é, essas reflexões, tá certo, gente? Na verdade, é interessante, gente, e eu já vou estar adiantando, né, porque a gente trabalha de forma hipertextual, a pedagogia espírita não teve o apoio do movimento espírita. Olha que coisa delicada. E o que Aham, o movimento espírita faz, muitas vezes não dialoga com a proposta da pedagogia espírita, porque as práticas na casa espírita, principalmente em termos de evangelização, né, de mocidade, ou até mesmo em termos de outras estruturas, elas podem estar muito vinculadas a questões da tradição dentro da educação. Entendeu? Então, não necessariamente que um processo de evangelização, né, que pode ter um caráter, inclusive, de evangelização para a doutrinação, abarca o entendimento de uma pedagogia espírita. Lógico que, principalmente na contemporaneidade, principalmente com o avanço da ciência, principalmente nesse momento de pandemia, a casa espírita tem que estar o tempo todo se ressignificando, recontextualizando, né? Se tiver oportunidade depois, Vitor, pega uma pessoa da história do Espiritismo para entender como que foi essa introdução do Espiritismo no Brasil, porque o movimento espírita, quando iniciou no Brasil, era um movimento de elite, porque não tinha livros traduzidos. Então, sim, essa perspectiva, né, depois se tornou uma coisa que era proibida. Então, o quanto que o Espiritismo precisou agregar o valor da assistência social para burlar um pouco essa questão da proibição. Então, a gente tem que entender um pouco mais sobre essa trajetória para a gente saber que, inclusive, práticas que ainda se encontram na casa espírita estão relacionadas com, inclusive, esses processos. Mas a nossa história aqui é falar um pouco sobre essa questão da pedagogia espírita, e a gente pensa que o conceito de pedagogia de forma muito rápido é uma ciência cujo objetivo de análise é a educação e seus métodos e princípios, reunião das teorias sobre educação, sobre o ensino. Basicamente, a pedagogia vai trabalhar nesse patamar, né? É reunião de práticas, de métodos que garante adequação entre o conteúdo didático às pessoas que se utilizarão dele. E o quanto que a pedagogia precisa de outras áreas que, somadas, vão favorecer o nosso entendimento. Então, é muito interessante, por exemplo, você vai ver sociologia da educação, você vai ver psicologia da educação, você vai ver os aspectos da ciência e educação, arte, educação, antropologia e aham, educação. Então, o quanto que essas disciplinas estão interligadas e o quanto que elas vão favorecendo um campo de pesquisa. Outra questão muito importante quando a gente desenvolve pesquisas na área de educação, então até mesmo quando a gente concebe as nossas práticas pedagógicas, a gente vai ter que entender qual abordagem de sujeito eu vou utilizar na minha pesquisa.
Então, por exemplo, é um sujeito da sociologia, é um sujeito da antropologia, é um sujeito do discurso jurídico, é um sujeito da psicanálise. E a partir desse entendimento, a gente vai constituindo toda a nossa prática pedagógica e construindo a nossa pesquisa na área de educação. Para nós, Isso. por exemplo, pedagogo espírita, professor espírita, médico espírita, ele tem um conceito de sujeito ampliado em qual perspectiva? Que nós somos um espírito, que fomos criados simples e ignorantes e que todos nós estamos destinados à perfeição. Por isso somos perfectíveis. E dentro dos processos, né, de adquirir toda ciência e todo sentimento, a gente tem a questão da reencarnação. E isso vai diferenciar, por exemplo, de uma perspectiva mais ampliada, daquilo que difere o que é materialismo, o que é espiritualismo. Né? O materialista acredita que só o corpo é que existe no ser humano e com a morte ele se extingue. O espiritualista pensa, né, concebe que existe algo além da matéria após a morte, dentro de várias linhas. Né? Então, você vai Sim, ter o espiritualismo panteísta, que vai acreditar que a alma é retirada desse grande todo e quando morre vai retornar para esse grande todo. Então, numa perspectiva de a individualidade deixar de pertencer, né, de ser, porque vai retornar para esse grande todo. Depois, dentro de uma perspectiva espiritualista, com fixação após a morte, né, ou se vai para o céu, se vai para o purgatório, ou se vai para o inferno, é uma perspectiva de pena, de uma situação permanente. E já o espiritismo, né, que é um termo cunhado por Allan Kardec, espírita é um termo cunhado por Allan Kardec, a gente acredita na anterioridade da alma, no momento, né, antes de conceber o corpo, e dentro desse processo educativo divino, a gente tem as reencarnações, que é a hora viver no corpo, como princípio universal, e a hora viver fora do corpo, que também faz parte desse elemento universal. Então, dentro de uma é, perspectiva espírita, a nossa visão em relação a nós e o outro de Deus amplia um entendimento maior. sim, Aí o assim que, que vai, mesmo. É, né? e Pode daí falar, Gui. eu tava pensando, né, César, é o seguinte, né, como também a gente, né, enquanto jovem, né, enquanto pessoas também que acabam tendo, né, outras formações, acabam tendo formações, né, diversas, né, além de compreender, por exemplo, essa percepção que o espiritismo tem, né, sobre o ser humano. E daí eu gostaria de enfatizar, né, só a critério da gente trazer novamente, né, à luz isso que você nos trouxe à luz, que existe, né, então, essas diversas compreensões, né, que as pessoas podem ter do ser humano. Né? E daí você colocou, né, essa compreensão psicológica, né, essa compreensão da psicanálise, essa compreensão da própria pedagogia, né, dependendo de que local, né, de que pedagogia também é essa, né, a gente hoje tem uma diversidade imensa, né, de Com pedagogias, certeza. né, e daí a gente também pode, dentro disso, né, a gente pode ter aí, inclusive a biológica, né? Eu gostaria de trazer também, né, na minha área da biologia, essa compreensão que a biologia tem, né, do ser humano, né, que a medicina também tem, né, vai ter do ser humano. E daí a gente pode perceber isso, né, como sendo uma influência para a gente compreender o ser humano também no espiritismo, né? Então, muitas vezes, né, as pessoas acabam ficando no meio termo, né? Ou então não conseguindo ter essa consciência de que ele tem uma compreensão, né, baseada na sua profissão, por exemplo, o médico, né, vai ter uma compreensão diferente, né, de um médico espírita, por exemplo, mas não necessariamente, né, esse médico espírita ele vai ter realmente essa concepção é, de pessoa humana apenas do espiritismo, né? Ou então embebida no espiritismo, né? E daí uma outra coisa que eu gostaria de, assim, só para a gente perceber, né? Você falou desse dualismo, né? Entre o materialismo, né? E o espiritualismo. E daí hoje a gente tem encontrado muito, né? Esse local, né? De dualidade, né? E às vezes muito maniqueísta também, né?
mas a gente perceber que existe um gradiente, né? E daí eu fiquei pensando na arte, né, por exemplo, né, e na natureza, né, que a gente vai ver um gradiente de situações, né, também acontecendo, quando a gente vai compreender, né, esse ser humano. E daí aí a pergunta, né, que eu fico aí, que eu deixo para as convidadas, né, que também que estão aqui, né, como é que você tem compreendido, né, ou então se percebido compreendendo o ser humano, né? Será que é numa visão espírita? Será que é nessa visão biológica? Será que é nessa visão mais materialista, né? Ou apenas espiritualista, né? Como você também tem mesclado nessas visões, né? Porque a gente está falando aqui que não existe uma coisa pura, né? A gente não precisa estar também no lugar, né? E abandonar, né? E rejeitar o outro, mas aí como a gente também está nesse gradiente, né? De compreensões do ser humano, né? Essa é a pergunta para a gente refletir aí. E vocês, gente, se quiserem colocar aí perguntas, dúvidas no chat, coloquem, né? Que a nossa fala também está sendo muito orientada, baseado, né? Naquilo que vocês estão colocando, tá? Na verdade, é interessante porque uma questão é você ter o conhecimento, né? Você saber disso tudo. Outra coisa, é você ter a vivência disso no seu cotidiano. Então, é isso que você fala, né? A distância que existe entre um saber e a vivência desse saber, que é algo que, se é uma mocidade espírita, se nós estamos dentro de uma casa espírita, eu acho que mais do que nunca hoje nós estamos convocados a essa vivência. Então, se a gente entende a justiça divina dentro de uma perspectiva ampliada, né, e a gente pega os princípios fundamentais da doutrina espírita, e lá, né, a gente vai ter como princípio maior Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, né, todos aqueles 15 princípios fundamentais, Aham. a gente vai ter lei de causa e efeito, vai ter mediunidade, vai ter isso tudo. Isso, gente, é lei. Então, isso vai estar introjetado em nós e precisa estar incorporado no cotidiano. Aí, por exemplo, um pedagogo espírita, na hora que ele estiver lidando dentro da sua prática espírita, um professor espírita, dentro de uma prática, precisa ter um entendimento maior do que a educação. Isso não quer dizer que a gente vai desandar a falar de espiritismo para todo mundo, não. Mas dentro de uma perspectiva e dentro de um conceito, né, o que eu posso alicerçar na minha prática, considerando que é um espírito imortal. Então, se eu considero um espírito mortal e que precisa ter vários desenvolvimentos de competências e habilidades na parte biológica, na parte psicológica, na parte emocional, na parte espiritual, quais são aqueles elementos que vão agregar valor nessa formação enquanto espírito imortal. Então, você vai Sim. olhar para você enquanto professor, né? Porque você também vai estar no processo educativo, na sua função, né? Independente da função que você assume, você tem uma tarefa, e do seu aluno. Então, olha, a gente vai falar aquele aluno não tem jeito. Amplia, né? Porque vai ter competências e vai ter potências, vai ter fragilidades. Da mesma forma que nós temos potências e eles têm e temos fragilidades. E nesse processo a gente vai construir um ambiente para podermos desenvolver essas competências e habilidades. O médico espírita, numa concepção ampliada, ele não pode pensar só no tratamento do corpo físico. Nós não temos Sim. vários corpos, a gente não tem as questões da importância do pensamento, da importância da emoção influenciar no nosso corpo. Será que é medicamento? Mas a gente aprende que a gente precisa fazer toda uma renovação interna para, inclusive, gerar um novo de saúde e superar as nossas doenças. Então, dentro de uma perspectiva ampliada, a gente precisa ter uma visão. Por exemplo, a perspectiva que mais aproxima da minha prática, né? Lógico que eu tenho visão espírita, essas coisas todas, mas o que mais me agrada hoje na educação é a psicanálise, entendeu? Então, é Sim. onde que eu me abarco para eu entender o sujeito que eu quero pesquisar, que eu quero entender no meu cotidiano, que eu quero me colocar enquanto professor. É onde que eu mais sintonizo dentro de uma perspectiva espírita, por causa dos preceitos que favorece o entendimento de um processo educativo com esse entendimento do sujeito da psicanálise. Entenderam? Então, o que eu quero falar nesse primeiro preâmbulo?
da questão do pedagogo espírita, do professor espírita, da dona de casa espírita. Olha, as relações vão ter que ser repensadas. Se nós somos imortais, se o espírito continua vivendo, se a gente não reencarna de qualquer jeito, se tem projeto reencarnatório, por que todos nós estamos reencarnados neste momento no Brasil? Por que nós estamos tendo a oportunidade de viver o mundo cristianismo redivivo? Então, um dos aspectos mais importantes do espiritismo é trabalhar com as nossas. Gente, voltando aqui. É... Internet dando bronca no sábado à noite. Oi, Weber. Oi, César, desculpas. Mil perdões. A internet dando bronca, assim, e aí de repente foi, né? Parou de vez. Mas vamos lá, vamos voltar. Eu nem sei onde que eu parei, mas, mas eu estava fazendo uma conclusão, porque eu quero entrar agora dentro de uma discussão da perspectiva da pedagogia espírita. Né? E eu Isso, estava isso. falando de uma forma mais abrangente da importância do espiritismo para a humanidade hoje, né? E ele Sim, tem um aspecto que é muito importante, esse resgate da essência do cristianismo, no sentido da gente voltar para as questões que nos envolvem. Tem uma mensagem muito interessante do Espírito Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que ele fala que a primeira plataforma é a plataforma do amor. É isso que Jesus está trabalhando conosco. E a implantação desse amor dentro dos nossos corações, para a gente poder ficar, né, cada vez mais diluída a questão do orgulho e do egoísmo. O que Jesus pretende depois disso, a gente ainda não sabe. Eu gosto muito dessa sim, mensagem sim. de Emmanuel. Então, nesse momento, né, pandêmico, nesse momento de grandes desafios, né, onde que nós estamos tendo que reinventar todo né, a nossa forma de ser, a nossa forma de conceber, né, de repensar a vida, porque a gente lida o tempo todo com a morte, né? E a morte sempre vai ser esse elemento que vai nos sensibilizar para mostrar que nós somos seres transitórios. E isso, gente, é algo que o tempo todo vai trazer esses momentos de reflexão profunda para nós.
e com o aporte da doutrina espírita no seu caráter de consolação, o quanto que nós temos de consolação a partir do momento que a gente sabe que a gente vai continuar vivendo, né? Só não teremos o corpo físico. Então, essa possibilidade de entendimento, essa possibilidade de acolher esses ensinamentos e saber que está tudo certo dentro dos desígnios de Deus, é algo que neste momento nos impulsiona para poder cada vez mais crescer e nos ocuparmos daquilo que é essencial em nós, tá? Em relação à pedagogia espírita, é muito interessante e eu não vou ficar falando muito não, porque, na verdade, se a gente quiser aprofundar, a especialista em pedagogia espírita, Dora Encontre, ela tá aí, né? Eu assisti uma live recente dela, do início do ano, que eu estou embasando um pouco a minha fala a partir dessa live. E como é um grupo que estuda, um grupo que está antenado com as questões da contemporaneidade, está posto aí, né? Então, é muito interessante que ela faz uma linha histórica da onde que surge essa nomenclatura, né? E que isso é que não foi muitas vezes apoiado pelo próprio movimento espírita, pelas próprias federativas, que na verdade surge com Allan Kardec, e ela comenta que a própria doutrina espírita ela tem um caráter educativo, e Allan Kardec não conseguiu fazer as pontes com, apesar do caráter educativo do espiritismo, Kardec não trabalhou desse tema especificamente, apesar de estar embutido na obra, porque Kardec só teve 14 anos para poder fazer todo o processo que a gente conhece da base do espiritismo. E ela usa um termo que eu acho que eu vou até começar a usar também. Ela não gosta do termo codificador. Ela pensa que o melhor termo que qualifica Allan Kardec é fundador, porque tem muito de Kardec nas obras, aquilo que ele construiu. E codificador parece só como se fosse um secretário dos espíritos, mas ele fez muito mais do que ser apenas um secretário dos espíritos. Eu gostei dessa definição. É Mas boa, não nos é? muda, né? Nos muda olhar de uma forma diferente, né? Eu gostei disso. Na verdade, Kardec surge e teve uma formação muito importante, né? Ele foi discípulo de Pestalozzi, que por sua vez foi de Rousseau, que por sua vez foi de Comênios. Não vou adentrar em cada um, não, mas a formação de Kardec foi no sentido de ter essa formação, essa base desses grandes pilares da educação. Depois, gente, o termo vai surgir no Brasil. Olha que interessante. Pedagogia espírita surge no Brasil, mais especificamente em 1907, com Eurípides Barçanufo, quando ele cria o Colégio Allan Kardec, em Sacramento. E já numa perspectiva ampliada de uma educação que tinha um diferencial no sentido de já conceber esse sujeito nesse âmbito, né, de ser um ser interresistente, um ser imortal, mas com várias possibilidades de desenvolver o ser humano na sua expressões, nas suas dimensões, igual você usou. Então, ele tinha práticas, por exemplo, a arte fazia parte, atividades de vivência de ética que fazia parte. Então, era todo uma. Não trabalhava com prêmio, recompensa, não trabalhava muitas vezes com nota, trabalhava e com reprovação, trabalhava muito dentro de uma perspectiva de que o quanto que a liberdade era importante, o quanto que aquilo que era da criança era importante. Aí ela traz uns exemplos interessantes, né, das crianças serem levadas para poder cuidar de doentes, para crianças serem levadas para participar de determinados velórios da comunidade. Então, era dentro de uma perspectiva mais ampliada. Depois dessa fase do Eurípides Barçanufo, ela vai falar da importância da Amélia Franco, que também foi uma grande espírita, e o tanto de escola que ela fundou, foi mais de 100 escolas em São Paulo dentro dessa perspectiva, que depois também foi reverberado no discípulos dela, que chama Tomás Novelino. E é muito interessante que a própria Dora Encontre teve o Tomás Novelino como referência. Vocês entenderam? E depois surge a questão, que também
fundou quatro escolas, então tem todo o histórico até chegar ao termo pedagogia espírita. O Vinícius, que é o Pedro Camargo, né, também fundou escola, escreveu livros que é publicados pela FEB, que fala dentro dessa perspectiva mais ampliada do sujeito, dentro de uma perspectiva mais alinhada com as questões espíritas, e ele escreveu aqueles livros famosos, Na Escola, no Mestre, O Mestre na Escola, e assim por diante. Teve a participação também do Herculano Pires, e o Herculano Pires que desenvolveu uma série de artigos, né, publicados dentro da temática, e ele que usa a nomenclatura pela primeira vez de pedagogia espírita. Inclusive, o livro, né? Com o mesmo nome, a Pedagogia Espírita, né? Do Eurípides. É do Herculano. Herculano Pires, isso mesmo, isso mesmo. Na verdade, é a síntese dessas crônicas. Aí Aham, depois teve o Neo Lobo, que ele desencarnou em 2012, então teve muito contato, tanto Herculano Pires quanto o Neo Lobo Codoro Encontro. E ele criou uma escola que chama Lins de Vasconcelos, e é uma escola que se tornou referência, porque era uma escola mirim, inclusive se tornou um patrimônio da Unesco. E ninguém sabe disso. verdade. Eu mesmo não sabia, assim. Eu não Essas sabia que coisas, existiam tantas escolas, né? Tantas sim, escolas com esse referencial, né? Tendo como referencial, né, as ideias espíritas para fundamentar, né, uma pedagogia, né? Para fundamentar uma um compreensão, né? pensamento, né? E para Uma teoria. complementar essa compreensão do ser humano dentro da educação, né? Dentro do processo educativo também, né? Porque a educação está aí para além dos espaços formais, né, de ensino, mas aí dentro desse também espaço formal de ensino. É muito revolucionário no meu ponto de vista, que quando você quebra determinados formalismos que a gente tem hoje na educação, é, é um grande desafio e saber lidar com isso, por exemplo, a gente pode ter uma escola inovadora, com pensamento inovador, mas tem um formalismo dentro da educação que é exigido. Então, por exemplo, os órgãos, tipo o MEC, tipo as secretarias de educação, as secretarias municipais de educação, os conselhos de educação, fazer essas pontes é algo que é bem desafiador Sim, na contemporaneidade, né? Porque verdade. apesar da gente conseguir inovar, tem certas coisas que vai colocando nas caixas, nos formulários, nas tabelas, e é um grande desafio. E Nesse esse é ponto, o pode esse falar, também é um Luiz. desafio assim, né, da nossa humanidade, né? A gente tem, por exemplo, a própria pedagogia Waldorf, né, que eu também faço formação em pedagogia Waldorf, né? Pensando um pouco como trazer essa formalidade, né? Mas não perder a sua essência, né? Então, eu acho que a pedagogia espírita tem muito de essência, né? E o grande desafio da humanidade mesmo é conseguir, né, entender essa formalidade e manter, né, essa essência, acabar também não se perdendo, né? E daí a gente vai ver, por exemplo, algumas instituições, né, que acaba deixando tão formal, né, que chega até a perder, né, essa essência daquilo que ela se propõe, né, de princípio, daquilo que ela nasceu para, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que muitas dessas instituições, né, passaram por desafios como esse. Eu acho também que nós, né, enquanto centros espíritas, né, pessoas representando esses centros espíritas, também temos muito, né, de cultivar, né, essa essência e não perder, né, essa essência. É tão interessante que eu já vou cutucar, né? Lógico, né? Aí a gente pensa muito nas nossas práticas, por exemplo, tanto da mocidade quanto da evangelização, onde que muitas vezes a gente já vem com o programa, né, estabelecido, já Aham, leva um conhecimento que fala que é importante, mas a gente esquece de pensar que as nossas crianças são seres que pensam, que sentem, que têm dúvidas, que têm medos, que têm anseios, né? Por que não também dar um espaço para a criança e para o adolescente, para o jovem, onde que ele pode ser o próprio protagonismo da ação, sim, entendeu? sim, E isso é verdade. muito importante. Então, em vez de seguir tantos programas, por que não parte de uma realidade, problematiza algumas questões que podem fazer parte do grupo,
Pode Sim. ser de um grupo, de todos, e a grande função daquele que mediu o conhecimento é que se torne de todos. E a partir desse momento, vai construir toda uma estruturação para responder essas hipóteses, essas dúvidas, Aham. né? E E isso daí, gera, né, um espaço de aprendizado muito significativo, porque a isso, própria criança vai ficar motivada a fazer a isso mesmo. pesquisa, de fazer as descobertas, de buscar. Gente, o mundo hoje é virtual, as crianças sabem mais que tudo. Eu tenho um sobrinho que, antes de terminar a professora nas aulas virtuais, de terminar o problema, ele já fala a resposta. Entendeu? É outra realidade, é outra forma de aprender, é outra forma de estar no mundo, e nós precisamos estar atentos a isso tudo. Sim. E E é, considerando a gente, é, considerando a visão que a gente tem de ser humano, né? Que já é, traz questões, né, de outras vidas, que é um ser reencarnante, né? Que é o ser infinito. Então a gente tem que, inclusive dentro da nossa prática, né? Como pedagogo, né? Como médico, né? Como dona de casa, como aquela pessoa que recolhe o lixo, né? Espírita, a gente também tem que pensar que esse ser humano ele já tem algo, né? Já tem elementos ali, né? Que daí a gente tem que dar significado, né? A gente tem que considerar isso, inclusive colocar, né? Atribuir significado também ao cotidiano, né? Ao contexto que ele está inserido. Isso mesmo, César. aqui, me fez lembrar, né? Tem o pessoal que aqui no interior tem algumas práticas que são muito interessantes, né? Então, por exemplo, o carteiro tem que subir e descer a rua, né? Vai, tem os carteiros designados pelos bairros, o carteiro vai levando a carta. Tem um carteiro que é evangélico, gente. Sabe o que ele faz? Além dele jogar as cartas, ele joga um versículo. Entendeu? Acho isso tão Uhum. bonito dele, porque, olha, é algo a mais, né, que está sendo ofertado, né? Imagine, de repente, a pessoa está no estado tão delicado da vida que, ao ler, e não existe acaso, né? Está tudo muito programado, e a espiritualidade utiliza desse mecanismo e coloca justamente aquilo que a pessoa está precisando ouvir, gente. E Uhum. resolve internamente a questão da pessoa. Então, a gente tem que ter um entendimento mais ampliado. Mas voltando um pouco no histórico, o primeiro livro, depois do Herculano Pires, foi da Dora Encontre, que foi de 1997, que a primeira edição do Educação segundo o Espiritismo. Depois, porque dentro da orientação do Tomás Novelino, se não existe literatura, se não existe editora, é necessário buscar esses elementos, inclusive formação científica para isso. Então, em 1998, tem a criação da editora Comenos para trabalhar não só com a pedagogia espírita, mas para as questões da filosofia, para as questões da cultura. Sim. Isso é muito importante. E em 2001 tem a defesa de doutorado da Dora Encontro, que vem reunir toda essa parte de sistematizar a pedagogia espírita e fazer a parte histórica desse processo. Aí, gente, é muito interessante que em 2004 nasce a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Em 2005 tem a pós-graduação em Pedagogia Espírita. E tem vários congressos em cima dessa temática. E hoje é isso, já está na 17ª turma de pós-graduação. Tem mais de 50 ou mais de 100 professores que são de várias áreas da espiritualidade, que não é só espírita, que vem agregar a formação dessas pessoas. Aí é em cima dessa perspectiva que foi construída toda essa trajetória. Por isso que aparece o termo pedagogia espírita. Não necessariamente que é uma prática desenvolvida dentro de uma casa espírita, que pode ainda estar muito focado na questão da doutrinação e da evangelização. Mas que a pedagogia espírita ela vai estar no patamar teórico que uma escola pode adotá-la nos seus preceitos de entender o que é educação dentro dessa perspectiva, o que é processo de ensino-aprendizado, o que é ser professor, o que é ser aluno, né? Uhum. Então,
como que vai ser a participação dos pais, que parece que tem uma cogestão. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Então, o que a casa espírita muitas vezes faz não é pedagogia espírita, dentro dessa perspectiva que foi construída ao longo desse tempo e que existe todo esse subsídio teórico para poder ter isso, inclusive, como um aporte científico. Eu estou trazendo, gente, porque é em cima disso que a gente pesquisou. Aí eu só queria, para poder fechar essa fala e escutar mais as pessoas, dentro das perspectivas. Então, por exemplo, quais que são os princípios que regem essa perspectiva Tô na minha cola aqui, gente, porque Fica à vontade, César. olha que interessante, né? Aí, por uma pedagogia espírita, teoria e prática. Então, quais que são os princípios que norteiam essa teoria? E é muito interessante, Pedro, porque essa perspectiva aqui permeia outras perspectivas, não é só da perspectiva espírita. O que vai diferenciar, a gente vai falar sobre os princípios, né? O que vai diferenciar depois são os fundamentos. Olha que legal. Então, o primeiro princípio é o amor. Aí ela fala muito dessa questão que o espiritismo no Brasil ainda tem um viés muito do sofrimento, mas que a perspectiva da pedagogia espírita tem a base no amor. Então a gente não reencarna para sofrer, a gente reencarna para amar. A gente não reencarna para pagar, a gente reencarna para o quê? Para reparar. E a gente reencarna para crescer. Então sai dessa visão da punição, que inclusive tem um viés no espiritismo nesse sentido, para nos favorecer o entendimento que o amor é a base de tudo, Incrível, né? incrível. A questão da Muda muito, né, liberdade. a perspectiva que a gente olha, né, para as coisas, né, a compreensão que a gente tem, inclusive, do mundo, né? Muitos Inclusive, ainda, muitos e muitas, né, ainda estão nesse local, né? Nesse local de entender que veio para sofrer, né? Prova, expiação, tem que provar, tem que expiar bem muito, né? Mas na realidade não é apenas, né? Então a gente pode ampliar a nossa visão, né? Compreendendo que a gente está ali para amar, né? Então isso é realmente assim, incrível, né? Está sendo lembrado, né, César? ela fala de Montessori, ela fala de Alexander Nel, ela fala de Paulo Freire, ela fala de José Pacheco, dentro desses princípios todos. Não é só Aham. pedagogia espírita. Outra coisa que ela menciona, né, que está dentro dos princípios da pedagogia espírita, é a questão da liberdade. Nós somos livres, né, o tempo todo para poder decidir, né? Lógico que a gente é livre com a questão da responsabilidade de ser livre. O que Deus nos colocou enquanto premissa dentro do processo evolutivo, né? Sair daquela primitividade do princípio espiritual para a gente chegar nesse domínio da razão, da inteligência, do pensamento contínuo. É um livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio com responsabilidade. Porque o que vai reger isso tudo é a lei de causa e efeito. Então, assim, eu sou livre, né, para fazer as minhas escolhas, mas eu vou ter que arcar com a minha liberdade. Então, isso gera em nós um princípio da autonomia, que é muito importante. Nós somos responsáveis pela construção do nosso ser. Nós somos responsáveis pela construção do nosso próprio destino. Depois ela fala sobre outro princípio, que é a igualdade com a singularidade, que é muito interessante. Então, por exemplo, a escola hoje, gente, isso aí a gente fala que as crianças são educadas desde da educação infantil para ser o melhor e para vencer e para ganhar o dinheiro. Então, se o resto, desculpa a palavra, foda-se. Então, dentro do princípio da igualdade, não vai ter diferença se eu ocupar uma posição de engenheiro, se eu ocupar uma posição de cozinheiro. Talvez eu não quero ser engenheiro, eu quero ser cozinheiro, e qual que é o problema? Eu quero cuidar de bicho, eu não quero ser médico, eu não quero ser arquiteto. E qual que é o problema disso? Então, Sim. todos têm uma igualdade, né, perante essa perspectiva, numa perspectiva que você é um espírito, que é feito da mesma essência, que vai ter a mesma oportunidade de chegar à perfeição, à perfectibilidade, mas com singularidade, porque a gente é único.
Então, essa questão de ter um entendimento da igualdade, mas ao mesmo tempo eu quero ser único. Isso que é o processo de individuação que está lá em Jung, né? A gente banca a nossa individuação, né? E isso é muito importante, gente, porque isso tem a ver com o E, projeto reencarnatório também. e daí Outra, isso me pode lembra, né, essa falar. questão da igualdade, né, um discurso que a gente tem muito reproduzido, né, mas a gente tem refletido pouco, né, sobre ele, que é o processo de globalização, né, e de alguma forma homogeneização, né? Então a gente tem visto muito, né, esse impulso, né, de eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer isso, porque aquela pessoa faz, porque todo mundo está fazendo, né? E daí eu acho que esse é um ponto bem importante da gente pensar, né, que lugar, né, a gente de repente está reproduzindo, né, que lugar a gente de repente está assumindo, né, ser, né, estar, para a gente pensar esse mundo, né? Aqui ela fala que a liberdade, eu gosto disso, a liberdade da ética. E sistema de valor é ética. O que é transformação íntima, gente? Reforma íntima. Reforma íntima é você criar esse caráter. E caráter é igual ao quê? Sistema ético. Outra coisa que eu gosto muito, e eu sou professor e tem algumas coisas que eu detesto do formalismo da educação, é que a gente precisa ter a naturalidade, porque muitas ações a gente foca muito na burocracia, da formalização e na formalização, e que as coisas podem acontecer de forma natural. Então, por exemplo, dentro de uma perspectiva na Casa Espírita, você tem um programa, mas você pode construir ao contrário, você pode trabalhar com temáticas, mas estudos que são. Isso é muito importante, gente. A ação, porque as crianças, os jovens aprendem fazendo, então não é só no campo teórico, mas a gente precisa o tempo todo estar agindo, né? Fazendo o tempo todo. E essa educação de forma integral, que ela não acontece só no aspecto cognitivo, ela acontece em várias dimensões do ser humano, que vai formar esse ser humano na sua integridade maior. Eu acho que tá travado, Pedro. Dá um ok para mim, gente, para ver E se tá tô ok. lhe escutando. Manda Às uma... vezes está travando, mas eu tô lhe escutando. Tá me Eu escutando, gosto César? dessa questão da Tô. Eu gosto Tá. dessa questão da naturalidade. Gente, o que eu tenho aprendido com os meus alunos, eu comentei com o Pedro, porque, por exemplo, tem alunos que eles já trazem suas questões e estudam sobre aquilo. E que você não é especialista. Você entendeu? Então é a possibilidade de você, enquanto mediador no conhecimento, aprender também. É ou não é, gente? Né? A educação integral, a gente não pode pensar só que tem que ter, saber ler e escrever, gente. Quantas E pessoas que daí, hoje têm um domínio técnico, Pedro, mas não sabem relacionar com o outro, não sabem ouvir o outro. Então, muitas vezes você prefere pegar uma pessoa que não tem tanto domínio técnico, não sabe tanto, mas uma pessoa que tem outras dimensões envolvidas que vem favorecer. sim, né? E daí, algumas pessoas estão falando, né? Saiu aqui confirmando também, né? Sobre esse local, né? E daí, assim, eu acho incrível, né? Essa tua fala, né? Quando tu traz dessa abertura, né? Que o educador, né? Que o professor, né? Evangelizador também, né? Tem que dar dentro desse processo, né? De ensino-aprendizagem, né? Então, como é que, em que momento, né? A gente também permite que o nosso estudante, dentro daquele contexto, né, educativo, ele protagonize, né, o conteúdo, né, e as diversas dimensões desse conteúdo, né? Então, que momento ele protagoniza os conceitos, né? Que momento e daí conceito, né, está muito relacionado ao intelecto, né? E daí é uma coisa também que eu gostaria de trazer, porque a gente às vezes muito valoriza, né, o intelecto, a razão, em detrimento de outras dimensões humanas, né? Que tá aí a emoção, né, o sentir, né, e o fazer, né, o agir. E daí, em que momento a gente permite, né, que esse estudante, né,
essa estudante, ela protagonize, né, esse momento também de conceitos, né, de processos, também de atitudes, né? Então a gente é, deve se perguntar, né, se questionar isso, né? Nesse momento que eu estou ali, né, sou o guia daquela sala, em que momento eu oportunizo, né, os meus estudantes a também, né, se expressarem por diversas formas de expressar, né, e também de contribuir, né, construir, não só com a minha formação, né, enquanto educador, que também estou em formação, né, a gente se coloca nesse local, que a gente também está em constante formação, né, o ser humano, ele morre, ele vai morrer, né vai desencarnar, né, em processo de transformação, né, em processo de construção, né, ele vai reencarnar para continuar, e essa construção, né, ela não tem fim, né? Então a gente não vai chegar um momento, a gente não, enquanto espírita, a gente não pensa nesse ideal, né, que vem de outras religiões, né, que a gente vai estar lá no paraíso, né, e simplesmente sem fazer nada, né? Então a gente vai estar sim fazendo, né, vai estar ajudando também, né, essas outras pessoas, se a gente também se coloca, né, diante do nosso estudante como um aprendiz também, né? Então não é só esse local, né, de ser professor e se enrijecer ali, mas também se colocar nesse lugar de aprendiz. O quanto que é importante o exemplo, né? Assim, né? A forma de lidar com as pessoas. Então, nós trabalhamos com os princípios, que é o amor, liberdade, igualdade com singularidade, a naturalidade, a ação, a educação integral. E agora a gente vai para os fundamentos, que se a gente pensa nessa criança, se a gente pensa em nós, é um ser interexistente, ou seja, nós somos imortais, né? Isso é importante. Quem utiliza esse termo é Herculano Pires, tá? A criança como ser reencarnado. Então, a criança já traz uma bagagem que reverbera na sua forma de ser e de estar naquele momento. Então, a gente precisa levar isso em consideração. Sabe uma coisa, Pedro, pessoal, que eu fui muitos anos evangelizador, agora eu estou mais evangelizando adulto. Eu já saí da fase da infância, do jovem, da mocidade, agora eu estou lá com os adultos. Tem crianças, gente, que elas trazem questões que, no meu ponto de vista, é para toda a reencarnação. E que essas questões elas vão ser trabalhadas ao longo da vida. Não é uma evangelização só que vai resolver isso, é a sua questão de vida. Concordo, né? A gente tem questões que a gente traz desde quando a gente é pequeno. E que muitas vezes a gente vai circundar aquilo, vai resolver, e a gente vai cada vez mais avançando naquele conceito. A vida como processo de evolução, então isso é importante a gente encarar, né? Porque a gente vai viver, mas a gente vai estar evoluindo. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, se a gente não é perfeito puro, a gente é imperfeito. Se a gente é imperfeito, a gente é incompleto. E incompletude é algo que a gente vai ter que saber trabalhar conosco o tempo todo. E mais ainda, se eu sou incompleto e vou chegar à perfeição, à pureza, eu estou no processo evolutivo. Então, como que é lidar com esse processo evolutivo dentro de mim? Então, assim, a gente só vai dar conta daquilo que a gente dá conta naquele momento, mas eu posso superar aquilo. E isso é uma perspectiva de evolução, de processo. Então, como que eu me encaro dentro desse processo que eu estou vivendo, na minha condição atual, de ser incompleto? Isso faz parte da existência. Eu acho que um dos grandes males da humanidade é porque não sabe lidar com a nossa incompletude. Incompletude a gente vai ser. A gente não vai ser perfeito do jeito que a gente queria, né? E o que é importante é a gente posicionar de forma séria no processo de conquista, de avanço. Isso a gente tem que ensinar para as nossas crianças, gente. Isso tem a ver com autoconhecimento. Isso é tornar o ser mais consciente de si. Mas ele é mais consciente de si na sua condição. Isso não quer dizer que o ser é melhor ou pior do que o outro. É a minha condição. E eu preciso respeitar a minha condição, porque é isso que me faz um ser singular. Isso mesmo, César. Não é? Isso precisa ser ensinado para as crianças. O E mundo daí como cenário. Oi, pode Sayo falar. contribui aqui, né, que Sayonara, né, ela contribui aqui com a incompletude,
E potencial de o mudança, potencial de né? mudança, né, o constante vir a ser, né? Então, esse está trazendo, né, esse constante vir a ser, né? Porque a gente está sempre, se a gente se entende, né, como seres incompletos, né? Então, a gente está sempre nesse processo de buscar, né, de vir a ser alguma coisa, porque a gente sempre pode mais, né? Então, a gente sempre quer esse mais, né? Ô, Sayonara, e isso incentiva a qualquer conquista. Se a gente é um ser interexistente, vale a pena lutar, vale a pena vencer, vale a pena esforçar. Essas coisas todas, elas precisam estar arregimentadas dentro de nós. O mundo como cenário de aprendizado. Olha que bonito, gente. Aquilo que eu falei da vivência, né? A gente sai de um espaço religioso para ter uma vivência da religiosidade na vida. A vida é repleta de ensinamento. Quantas pessoas que não têm o letramento formal, mas que sabe fazer leitura do mundo e tira conhecimento dessa leitura da vivência do mundo, que é outra forma de aprender. O aprendizado, gente, ele não está só nos livros, não, ele está na vida. O Leon Denis, gente, ele fazia, né? Se a gente for ver a história do Leon Denis, ele tinha um processo de aprofundamento, de observação da natureza, e nessa perspectiva ele ampliava um campo de percepção daquilo que via para ir em outras formas de conhecer, por exemplo, a intuição, que foge à questão do próprio raciocínio lógico-matemático, e entra no outro tipo de percepção que traz conhecimento em termos de profundidade. Então, o mundo, gente, ele é rico de experiência, por isso que a gente reencarna. Reencarnar, gente, é uma dádiva, é uma possibilidade de crescimento muito grande. E nós, né, como de Jesus, como diz os Espíritos, nós andamos muito desatentos, a gente anda muito distraído. As questões estão no palmo da nossa vida e a gente não está percebendo. Está aqui no nosso nariz a solução, você não percebe. Aqui, a formação ela precisa ser o que? Ampla. Ela precisa ser uma educação que é integral. A arte te possibilita ver o que não é visto, dizer o que não é dizível, né? E dentro de uma perspectiva ampliada. A função da arte é isso. É ampliar cada vez mais a nossa percepção do mundo, do ser estar nesse mundo. Sim. E daí um grande A gente, desafio também, né, César? Que a gente tem, né, enquanto educador, né, é educar para a percepção, né? E daí existiam vários, né, teóricos, né, que vão trazer, né, essa parte da fenomenologia, né, como a gente consegue perceber, né, isso que está para além, né, para além do comum, por exemplo, né? aqui, gente, Leon Denis não teve oportunidade, dentro dos processos dele reencarnatório, de ter o tipo de formação que o Allan Kardec teve. Ele precisou ser o tempo todo autodidata. Mas o fato dele ter buscado ser autodidata, isso não o impediu de ter uma grandeza a ponto de escrever textos de grande envergadura espiritual e de grande poética. Então, isso, no nosso ponto de vista, é muito importante, porque conhecimento, formas de conhecer, formas de saber, formas de fazeres, são importantes para além daquele que só está presente na academia. A educação como processo permanente, então não preciso nem comentar sobre isso, né? Já está falado. E o educador como agente de mobilização. A gente deixa de ser o detentor de conhecimento e aquele que transmite conhecimento para ser aquele que vai gerar todo esse fluxo. E ele estando no fluxo. Ô, gente, eu nasci para ser professor, isso eu tenho convicção. Eu nasci para trabalhar na educação. E eu tenho o maior orgulho de falar: eu sou professor. É meu ofício, né? E é meu ato de resistência. Eu sou professor e ao mesmo tempo eu sou artista. E nós estamos aqui é para fazer, sou espírita e estamos aqui é para fazer uma grande movimentação para a gente mostrar, inclusive, outras possibilidades, não que não essas que estão postas. E o educador como agente de mobilização da vontade do educando. Olha que bonito isso, gente. Gente, já tive uma experiência muito rica no campo, né, no espaço que a gente coordenava. A gente tinha
uma professora de música muito sensível, era uma professora direcionada para o piano. Mas ela aceitava que o aluno levasse o instrumento que ele desejava fazer, de tocar. Então, ela construiu um saber a partir dessa realidade. Isso eu acho muito bacana. E numa das nossas experiências, ela tinha um aluno que tinha uma necessidade dita especial, né? Uma necessidade educacional especial, mas a grande questão dele era sino. Ele sabia tudo de sino. Ouro Preto deve ter em torno de 13, 14, 15 igrejas. Aí a professora bancou aquilo, e o que foi bacana é que se tornou o estudo de todo mundo. Aí sabe o que aconteceu? No final, eles fizeram uma trilha sonora para tocar no sino de Ouro Preto. Numa das que eu coordenava, ficava em frente, fica em frente a uma igreja. E tem toda uma questão de simbologia, né? Festivo, um sino fúnebre pelo toque, você sabe se é mulher que morreu, se é Entendi. homem que morreu. Então, a cidade é comunicada pelo sino. Então, tem Sim. uma tradição. Fomos lá, negociamos com o padre permitiu fazer essa sinfonia nos sinos. E o que foi bacana, gente? Foi à noite, tinha um grupo que subiu numa torre, teve um grupo que subiu noutra torre, com lanterna, porque não tinha iluminação, e trocaram a sinfonia que tinham construído no Sino de Ouro Preto à noite. Olha que bacana, gente. Com E o certeza, com professor certeza. tem que ser esse poder de mobilização. Um grande professor, gente, um grande educador, ele tem que ter uma capacidade, um bom evangelizador, né? Um bom coordenador de estudo, né? E isso na vida, ele tem que ser um bom problematizador. Porque a Sim, problematização pode surgir de um aluno, de um grupo de alunos, pode surgir do próprio professor, então surgir a nível institucional. Mas o que é bacana? Que tem que se tornar de todo mundo. Olha que legal! É respeitar a igualdade com a singularidade. Já com vou certeza, né? acabar a minha fala, tá? E É. daí A trabalhando, né, também partir. essa coletividade, né? Foi uma Sim. individualidade, mas ao mesmo tempo essa percepção do coletivo, né? E essa questão na casa espírita, gente, é uma potência muito grande. Se a gente for pensar, né, o quanto que é importante uma evangelização espírita numa perspectiva mais ampliada e dialogando mais dentro dessa proposta da pedagogia espírita. Por que não? Por que não trabalhar a mocidade de forma mais dinâmica, de forma que podem produzir conhecimento na casa espírita? Pode dinamizar. Gente, só jovem é ótimo de rede social. Jovem manipula isso tudo, gente. Eu adoro o povo jovem porque eu sou jurássico, né? Eu sou da época do rádio. Esse povo já nasce com o dedo no celular, né? Aqui, gente. Aí, a partir dos princípios, a partir dos fundamentos, o que modifica, o que a gente pode fazer em termos de aplicações práticas? Não tem que pensar numa prática, gente, né? Olha, primeiro é uma escola livre e afetiva, uma escola de amor é livre em que sentido? Que não vai ficar tanto por conta do formalismo que existe, mesmo que tenha o formalismo, como conjugar essa liberdade de decidir, de escolher, de criar, de propor, de agregar valor, né, com a comunidade, assim por diante, e afetiva. Nós temos que acolher os nossos alunos. Colocar de castigo, tem que parar de qualificar. Hoje na educação, gente, é uma chuva de laudos. E muitas vezes a criança só precisa de espaço para ser criança. Muitas vezes o jovem só precisa de espaço para ser jovem. Então, quais espaços que estão sendo oferecidos na casa espírita e na escola para proporcionar esse ambiente favorável para que esse jovem e essa criança sejam? Incrível, incrível. Entendeu? Aqui, gente, a minha grande questão era uma certa antipatia, Laudo. O que um laudo realmente vai modificar uma prática pedagógica? Ou ser importante, aonde que modifica? Então, quais são as propostas, quais são os métodos, quais são as estratégias que a gente vai desenvolver?
Entendeu? Porque laudo por laudo. É ou não é, gente? E daí Atividades éticas. a Oi? gente fica pensando, né, essa questão dos estudos, pensando, né, como alguns centros, né, são pensados apenas para o espaço de tratamento e não se permite ser outros espaços, né, não se permite chegar, né, a oferecer para as pessoas que visitam o centro esses outros espaços de ser, né, como você trouxe agora, né, esse espaço de ser criança, né, esse espaço de ser jovem, dentro da casa espírita também, né, como é que o nosso centro, né, a gente pode refletir, tem permitido, né, existir, né, esse espaço, né, de ser jovem, de ser mocidade, né, de ser criança, né, dentro do nosso próprio centro. Muito interessante a sua fala, viu? E eu penso nisso. Os consumidores atualizar por que que esses registros, essas pesquisas que as crianças fazem no centro espírita ou na escola, não pode servir de elemento, inclusive para divulgar a doutrina espírita na própria casa espírita? Existe uma região na Itália que chama Reggio Emília, que o que a as crianças produzem vai para a comunidade. E as crianças, como pessoas que sentem, que pensam, que têm sonhos, que decidem, que propõem, né? Isso é Aham. produção de cultura. Né? Então, dois elementos importantes: produções estéticas e produções intelectuais. Né? Abolição de castigos e recompensas. Se você não fizer, não tem recreio. Entendeu? Merenda. Essas coisas de prêmio, de castigo, elas têm que ser abolidas. Você tem liberdade de escolha, você vai ter que arcar com a sua liberdade de escolha. Você está disposto a bancar isso? Isso é uma vivência da liberdade, da ética individual? É um grande desafio, gente. É uma mudança de individualidade. Olha, gente, mesmo que a pessoa hoje é materialista, hoje, e mesmo que considere que a emoção, o pensamento sai do cérebro, não tem problema. Mas hoje, mesmo os materialistas sabem o quanto que o pensamento e o sentimento influem no funcionamento do corpo. Entendeu? Independente do nome que você der, entendeu? Pode ser Deus, pode ser Jeová, pode ser o que for, mas tem uma força que rege isso tudo. Né? Então, essa questão do cultivo da espiritualidade é uma questão muito importante hoje. Hoje, gente, quem tem a consciência tranquila, quem tem esses aspectos como referência, pode dormir sem medicamento. É ou não é? É E com verdade, respeito a muito todos verdade. que tomam. Mesmo aqueles que tomam, pode pensar que pode chegar um tempo que não precisa tomar. Sim.
O espírito Joana de Ângeles não fala da importância da gente ter momentos de solitude no dia, que são momentos dedicados a nós mesmos? Autogestão administrativa, cogestão pedagógica, escola social. A gente pode trabalhar com as questões da escola, do entorno da escola. Vamos fazer uma grande campanha para melhorar, por exemplo, a limpeza do bairro. Vamos fazer uma grande campanha para instalar mais paz, entendeu? Vamos envolver a comunidade, a escola nas questões sociais. E já uma escola universal, numa perspectiva mais de espírito imortal, de um entendimento mais amplo, de uma realidade que está posta aí para nós e que nós somos seres interexistentes. Gente, falei depressa e agora eu queria problematizar. Eu joguei questões para o grupo. Você me permite, Pedro, problematizar? Então, a pedagogia espírita ela tem uma dinâmica maior do que só uma evangelização dentro de uma perspectiva mais doutrinária, né? Então, por isso que eu questionei o título, né? Problematizei o título. O título estava o que é ser um pedagogo espírita e o que representa você abraçar a pedagogia espírita dentro desses conceitos sem ser espírita, mas uma perspectiva ampliada da teoria do conhecimento com essa abordagem. Aí eu coloquei o que é pedagogia espírita, se a pedagogia espírita está vinculada apenas com o movimento espírita, é adotada, praticada somente pelos adeptos do espiritismo? Quais as contribuições da pedagogia espírita para a educação na contemporaneidade? A pedagogia espírita é importante para o movimento de transição planetária em que a humanidade terrestre está vivendo? Aí está a problematização, Pedro. Aí pode jogar as perguntas, pode jogar os comentários, que nós estamos aí para poder discutir. E desculpa a falação, mas eu acho que precisava de um entendimento maior dentro do que realmente a gente concebe sob perspectiva da pedagogia. Então, Pedro, melhorar a internet, gente. Olha, nós não estamos te ouvindo direito, Pedro. Né? Um pouco. Tá falhando demais. Não deu para. Agora sim, mas está falhando. Tá. Melhorou, não foi? Não, mas aí essa é a ideia, né? Da gente conseguir entender. Né? Parou, Pedro. Então a gente. Tá muito, Pedro. Né? A gente aqui no grupo de educação, né? Estão sendo também evangelizadores. E daí também eu acho que foi uma assim, e a vocês, né, que também foram construindo, né, esse momento conosco. E daí a gente tá ruim na minha internet. Desculpa, gente.
Mas aí, não sei se vocês estão me Eu escutando acho que agora. você podia falar. Ô Pedro, faz só uma síntese do que você falou, que não deu para escutar muito, não. Tá certo. Mas assim, a ideia é qual mensagem você deixaria para nós, assim, né? Eu não entendi muito direito. Só entendi no. Repete, Pedro, no final Qual, te- aí. qual mensagem você deixaria para nós, César? Tem alguma pergunta, Pedro? Alguma questão aí que o povo quer comentar, quer problematizar? Não, né? Algumas pessoas trouxeram, né, também esse local da arte terapia, né? Como a arte terapia, ela também nos ajuda, né? Na verdade, a arte tem um. Eu estou disposta Gente, depois meu Instagram tá aí, olha, César Teixeira, e se quiser conectar comigo para a gente conversar, estou inteiramente à disposição. Uma coisa que eu acho bacana, Pedro, é a gente não perder de vista todas as questões da potência que há na juventude e no jovem na casa espírita. Então, assim, o que eu quero deixar para vocês, essa defesa a favor, por exemplo, de uma evangelização mais inclusiva, de uma evangelização que leva mais em consideração as questões das crianças, né? Levar em... Porque as crianças que vivem praticamente sozinhas, é, é, elas têm pais muito ausentes. Então, eu acho que tem essa função também né, dos evangelizadores da casa espírita, é, é, buscar um pouco esse entendimento, né, da importância da família, principalmente né, na infância, trazer isso para os jovens. Tem muitos jovens perdidos, né, muitos jovens com depressão, medicados, e que vocês possam fazer um trabalho que tem esse valor. Essas questões que estão postas no mundo e que estão gritantes. A gente sabe que até muito aumento de suicídio na infância, muito aumento de suicídio na juventude, e o quanto que talvez essas pessoas estão sem referências. E o quanto que a gente pode fazer esse trabalho mesmo de puxar as pessoas para, né, para buscar suas questões, para a superação dos seus males, que nossa contribuição seja pequena, mas é o que a gente pode contribuir, entendeu? Mesmo que nossa contribuição conjugada com o aporte mais científico da medicina, que possa ser. O que eu César. quero incentivar César, sem... vocês continua. Oi? Com certeza, com certeza. Vale a pena, vamos lutar, vamos aprender junto, vamos fazer diferença, vamos incorporar o que a gente tem de valor. Por exemplo, se nós somos espíritos, vamos levar esses conhecimentos, vamos viver esses conhecimentos, vamos conversar, vamos, né? Tecnologia, apesar de a gente estar com isolamento social, nós não estamos aqui junto, entendeu? Você está Com no certeza. Nordeste, eu estou no Sudeste, e nós estamos juntos, gente. Então, não é só isso, né? A gente precisa de contato, de conectividade, de estar junto, de espiritualidade Sim, junto sim. com esse mecanismo, né? Desculpa que eu falei demais, gente, mas é o meu hábito mesmo. Tranquilo, E quero César. A gente agradecer, agradece, tá? assim, Acolhi. a gente agradece, assim, imensamente pela recepção ao tema, né?
pelo desenvolvimento, né, pela também que tu foi trazendo aqui, né, ao longo desse processo de estudo, né? Então a gente assim agradece, é, a gente também abre as você se sinta bem assim presente, é, também tendo essa conexão ainda mais, né? A gente tá aí junto ainda mais, né? E daí conclui, né, esse momento, também agradecer as pessoas que estiveram aqui até agora. Abrir para o convite, né, para você fazer aquela nossa prece final de conclusão. Tá bom. Eu vou ser bem breve, tá, gente? Não vou delongar na prece, não. Nós vamos só fechar os olhos, nós vamos sentir essas energias presentes em nós, nos envolvendo. Vamos acolher essas energias mais direcionadas no campo do bem, da luz, da proteção divina em nós, para que estejamos cada vez mais fortalecidos nos nossos ideais mais nobres, que nós possamos fortalecer o nosso ser em compreensão, em atitudes salutares, fortalecer e aqui diante de Jesus, reavivar em nós e assumir novamente o nosso compromisso reencarnatório. Rogamos paz para todos e todas e todos neste momento, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo possam envolver a todos de ambos os planos e que este momento salutar de reflexão, de posicionamento crítico, de tomada de decisões íntimas possam surgir dentro de nós enquanto esperança